Olá, pessoal do terceiro ano A, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje o dia está muito frio, espero que vocês estejam bem agasalhados, porque a noite promete, né? Olha lá, pessoal, hoje eu passei para vocês estudarem as páginas do livro 51 a 56. E hoje a gente vai dar continuidade, pensando no seguinte: nós temos que terminar esse livro, se possível, essa semana. Então, eu vou enviar mais atividades para vocês, para a gente tentar terminar esse livro do Aprender Sempre, tá bom? Então, começando a aula de hoje. Eu passei para vocês a aula 2, aprendendo a ler textos publicitários. Então, nós vamos pensar um pouquinho nos textos de propaganda, tá? E aí, você irá conhecer algumas propagandas publicitárias e conversar um pouquinho sobre o que elas comunicam. Essas propagandas publicitárias que a gente vai ver são referentes à conscientização das pessoas, tá? A mudança de atitude, tanto da sociedade como também das pessoas, tá bom? E no individual. E aí na página 51, a gente vai ver quatro campanhas, tá bom? 4 textos explicativos, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Olha lá, o primeiro fala assim, ó: celular ao volante. Apague esse hábito de sua vida. O trânsito só muda se você mudar. E aí nós temos uma pessoa, né, que a gente percebe, não dá para ver se é um homem ou uma mulher, acredito que seja uma mulher pela mão. Então tem a mão da pessoa ali na direção. E na direção a pessoa está com o celular, então, o quê? Mexendo no celular e o quê? Dirigindo. Vejam que no celular, em cima do celular, nós temos o quê? Um lápis com uma borrachinha, aquele lápis com borrachinha na ponta, apagando o celular. Por isso que está falando assim, ó: celular ao volante. Apague esse hábito de sua vida. Como dizendo, não utilize o celular no trânsito, tá bom? Aí depois o próximo texto. O próximo texto fala o seguinte, olha lá: todos contra o novo coronavírus. Então, hashtag fica em casa, Rede Federal. Então, falando para as pessoas ficarem mais em casa para ter o quê? Aquele isolamento social mesmo, tá? Cada um na sua casa, diminuindo então a contaminação do coronavírus, tá bom? Aí depois no terceiro, que está embaixo, tem uma criança, né? E aí tá escrito assim, ó: criança não deve trabalhar, infância é para sonhar. E tem uma menina com pipa, né? Com várias outras coisas que estão puxando ela para sonhar, para voar, como se estivesse voando, né? Disque 100. Então, pedindo para o quê? Ligar para as pessoas quando você encontrar crianças trabalhando, pensando no trabalho infantil, tá? Criança não trabalha, criança estuda, tá bom? Depois, no próximo, nós temos uma outra campanha que está escrito assim, ó: vamos tirar o planeta do sufoco. Use embalagens reutilizáveis, que podem ser utilizadas novamente. E aí nós vemos o planeta Terra dentro de uma sacolinha plástica. E aí nós temos alguns outros tipos de maneiras de se utilizar o quê? Sacolas, sem precisar ser aquela sacola plástica que a gente utiliza tanto, tá bom? Outros meios que nós temos ali para você utilizar. As sacolas, né? As sacolas que as pessoas utilizavam antigamente, que hoje também estão usando. Sacola, então, que ela é biodegradável, como se fosse um papel, que ela, né, se decompõe. Então, tem algumas aqui, certo? Então, são 4 campanhas, 4 textos publicitários. Depois, nós vemos o seguinte: agora registre o que vocês conversaram na roda sobre as campanhas publicitárias de conscientização, sua função comunicativa e suas características, tá bom? Então, olha lá, a gente vai, então, ver na página, no exercício da página 52, e aí fala assim, ó: para quem foram escritos estes textos? Para quem foi? E para quê?
Então, foram escritos para as pessoas lerem, para todas as pessoas lerem, com o objetivo de conscientizar através de mensagens escritas e imagens. Então, observação das imagens e das mensagens, dos slogans de cada propaganda. Onde você costuma encontrar esse tipo de texto? Este tipo de texto a gente encontramos este gênero literário, que é um tipo de texto, em anúncios, propagandas, panfletos, imagens de outdoor e programas de TV, tá bom? E aí, o que a gente vai ver? Seguindo na sequência, a gente vai ver o seguinte no livro. Nós estamos então na página 52. Agora, nós temos outra pergunta também na página 52. Espera só um minutinho que eu vou achar aqui. Aqui na página 52, nós temos o segundo item, o terceiro item. O que você observou de características comuns entre eles? Então, o que tem? Nós temos passar uma mensagem de conscientização para as pessoas. Temos uma foto, uma imagem, para chamar a atenção, que é uma imagem não verbal, então desenho um texto não verbal que a gente chama, que não tem palavras, e que traz uma mensagem. E uma frase, que é um slogan, uma frase chamada slogan, uma frase que chama atenção, que tem por finalidade refletir sobre o tema proposto, tá? Então, essa frase é uma frase para chamar a atenção daqueles que estão lendo as mensagens, beleza? Então, olha lá, na sequência e da página 52, aí a gente vai para a próxima página, que é a página 53. Na página 53, está escrito assim: ao ler para compreender. O que nós vamos aprender? Você vai ver, então, 3 campanhas, 3 textos, e entender melhor quais recursos são usados nesse tipo de texto para atingir essa finalidade. Então, são campanhas também de conscientização. Não são campanhas de produtos, tá? Existem campanhas de produtos diversos, tá? A mídia, principalmente, ela utiliza muito da propaganda mostrando um produto. Nesse caso, o produto, ele é uma conscientização social, para que a pessoa mude seu hábito ou que possa melhorar esse hábito, que é um bom hábito, tá bom? Então, mudança de pensamento, conscientização, tá? Melhorar, então, a vida em comunidade, tá? Então, olha lá. Faça a leitura, nós estamos na página 53. Faça a leitura das campanhas abaixo. Campanha de vacinação. Então, olha ali na campanha de vacinação, bem no meio, nós temos o Zé Gotinha, que é um personagem que tem a ver com a vacinação, tá? É um personagem do SUS, do Sistema Único de Saúde, tá bom? Do Ministério da Saúde. E aí depois nós vemos pessoas, o quê? Idosas, nós temos pessoas idosas, uma senhora idosa, nós temos mãe com crianças e nós temos pessoas também do quê? Da saúde. Tem uma enfermeira e um médico que a gente pode observar, tá? Depois, no outro texto, que é o texto 2, está escrito assim, ó, só tem um lugar seguro para crianças dentro de um carro, a cadeirinha. Observe então a cor e observe que tem palavras que estão destacadas dentro do próprio texto. As palavras destacadas, elas estão destacadas de propósito, para que a pessoa possa ler pelo menos essas palavras. Olha, lugar seguro para crianças, a cadeirinha. Se você tirar as outras palavras, não vai ter muita diferença, tá? E aí no texto 3 nós temos crianças e uma figura, com um tom verde, que a gente percebe que está escrito Brasil ali, de longe, PDE, tá? Tá bom? Então tem a ver com o Ministério da Educação, certo? E aí a gente vai ver e refletir em cima das perguntas. Então as perguntas são as seguintes: após a leitura, reflita com o seu grupo e a sua professora sobre as perguntas que nós vamos fazer. Pergunta na página 54, pergunta A, B e C. Na pergunta A está escrito assim, ó: qual é a mensagem transmitida pela imagem no texto 1? É possível identificar quais pessoas serão vacinadas? O que faz pensar nisso? O que será que acontece? O que faz pensar nisso? Então, olha lá. Vamos ver na página 54. Deixa eu voltar aqui para pegar. Então, o que a gente vê?
A mensagem do texto 1 é a seguinte: tome vacina, você precisa tomar uma vacina, principalmente o alvo prioritário, público prioritário, que é isso, o público que tem que ser primeiramente vacinado, que são os idosos, as crianças, as gestantes e os profissionais da saúde, tá? E nós vemos o desenho então do Zé Gotinha, que é o personagem aí do Sistema Único de Saúde, que é do Ministério da Saúde. Por isso que aparece também, quando aparecem as vacinas chegando ao Brasil, tem aquele Zé Gotinha, tá? Não é à toa. Depois, gente, a gente vê o seguinte. Pergunta B. Quais palavras estão em destaque no texto 2? Por que essas letras estão maiores? A cor do fundo sugere algo ao leitor? Então, olha lá. O que sugere? Primeiro, as palavras são lugar seguro para crianças, cadeirinha. Então, as palavras que estão destacadas estão com uma letra maior. Qual é a cor? É a cor amarela. Nesse caso, essa amarela significa atenção, perigo, cuidado, cuide do seu filho, né? Coloque ele na cadeirinha, tá? Aí depois, na sequência, C. Quantas cores diferentes foram usadas para escrever o texto 3? Qual a relação dessas cores com a campanha? Observe a expressão das crianças desenhadas e pense na relação entre elas e o objeto da mensagem. Então, olha lá. Qual seria? C. As cores da bandeira do Brasil. O que foi desenhado aí? Nós temos as cores da bandeira do Brasil, que são verde, amarelo, azul e branco. Tanto está escrito Brasil. Então, é o slogan do Ministério da Educação, certo? E aí, eles querem o quê? Dizer assim, que as crianças que estudam são felizes, elas estão usando livros bons e elas são felizes, tá? E os livros estão na mão, elas estão com o rosto feliz. E incentivo, então, esse momento essa propaganda quer dizer que a gente tem que incentivar o quê? A leitura, os livros didáticos. O Ministério da Educação incentiva, então, o quê? A leitura das crianças. Então, você percebe também, quem fez isso foi o Ziraldo, tá? Do Menino Maluquinho. Quem desenhou essas crianças foi o Ziraldo, tá? Só para vocês verem. E aí, depois, na sequência, nós vamos para a página, deixa eu ver aqui, página 55. Na página 55 está falando assim, ó, entendendo o sentido das campanhas. Então, aí a gente vai entender o seguinte, que a gente vai ler algumas campanhas de conscientização, 4 campanhas, tá? 4 imagens com descrições. E aí a gente vai pensar sobre o que elas têm de parecidas e o que elas têm de diferente. Leia as campanhas e converse com seus colegas sobre as mensagens que elas carregam em suas palavras escritas, as imagens e as cores. Então, tudo tem a ver com o quê? A mensagem. O primeiro, então, está escrito assim, saco é um saco. Recuse, reduza, reutilize. Então, a propaganda dos 3 R's, tá? Então, só que ele mudou, ó, recuse, tá? Quer dizer, não mutilize, não peça sacola na hora que você for ao supermercado, tá? E aí, depois no outro, Semana do Meio Ambiente, o Ministério Público em defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nós temos um desenho com várias ações e aí mostrando então uma semana que eles vão falar, né, de 5 a 7 de junho de 2019. Então, já aconteceu então essas palestras. Depois embaixo, nós temos então de novo aquele mesmo painel, né? O mundo dentro de uma sacola plástica. E aí embaixo está escrito assim, vamos tirar o planeta do sufoco. Use embalagens reutilizáveis. Embalagens que podem ser usadas novamente. Como eu falei para vocês, aquelas embalagens que elas são biodegradáveis, aquelas sacolas de feira que a mamãe usava antigamente, que usa também hoje, e são melhores que a sacola de plástico. Aí depois do lado, nós temos assim, ó, pessoas ali com sacolinha plástica, levando como se fosse a natureza. Ali nesse caso, a gente vê que nós temos a natureza sendo levada pela sacolinha, como se a sacolinha estivesse estragando mesmo o meio ambiente. Está escrito assim, ó, consumo consciente, um pouco menos para você, é muito mais para o planeta. Então tem tudo a ver, tá? Com essa parte da sacolinha plástica.
Então, ali nós estamos na página 55, né? Na página 56, aí a gente vai ver o quê? Um exercício. Do que tratam em comum essas campanhas? O que tem a ver essas 4 campanhas? O que elas têm a ver em comum? O que elas têm em comum? Seria a ideia de consumo consciente, tá? Saber que você tem que parar de usar, então, tantas sacolinhas. Parar, então, a utilização dessas sacolinhas de plástico. Você se sentiu convencido a fazer alguma coisa diferente depois da discussão sobre os textos? Qual seria a sua atitude depois de tudo que você viu e ouviu? Seria ler e observar as propagandas que existem nos meios de comunicação. Primeiro, você vai observar melhor, ver se existem essas maneiras de chamar a atenção, de conscientizar as pessoas da nossa sociedade, tá? E a nossa comunidade. E em como ajudar a construir um futuro melhor, tá? Ter consciência de tudo aquilo que você faz que vai melhorar ou piorar o nosso ambiente, tá bom? Então, isso daqui seria o quê? O conteúdo de hoje, pessoal, conteúdo de hoje, da nossa aula do dia 29/6/2021, tá bom? Tentei explicar o mais possível, trazer para vocês também esses slides, para vocês verem, para vocês conhecerem um pouco mais, porque assim vocês vão aprendendo o quê? A ver, a observar não só as palavras, mas as imagens, tá? Este texto publicitário, ele trabalha tanto as imagens, como ele trabalha as palavras faladas também pelas pessoas, tá? Então, a gente trabalha um outro conceito diferente, diverso, dentro do próprio texto publicitário, tá? Que são as propagandas, só para vocês conhecerem, porque esse universo, ele é muito aprofundado, tá? Os jornalistas trabalham muito em cima disso. E a gente só vai, então, ficar na superfície, tá? Quem quiser saber mais, pode buscar, então, falando sobre propagandas, que é muito interessante esse conteúdo do gênero literário, beleza? Então, espero que vocês entendam. Se tiver alguma dúvida, pode enviar para a professora, que a gente está aqui para ajudar, beleza? Então tá, até amanhã e continue fazendo as atividades e enviando para a professora. Tchau, tchau para vocês.